Boa noite a todos, boa noite família. Mais uma vez com vocês, canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz. Hoje vamos falar sobre seres e vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, acessando a origem, natureza, o que fazem na Terra. Adiantamos que o que vem aí não é racional, você poderá compreender dentro do seu processo de expansão da consciência. Nós não estamos vendendo ideias, estamos compartilhando informações. A primeira coisa a saber é que esses seres, chamados arcontes, são seres inorgânicos, ou seja, não são compostos de matéria animal, vegetal ou mineral. Não pertencem à nossa tridimensionalidade. São, embora sem forma, predadores semelhantes aos Anuna, aos Greys, aos Raps. Nesse momentum, palavra que se refere à energia que impulsiona a vida ou situações, informamos que chegamos ao ponto do não retorno, mas ainda há tempo para muitas essências despertarem e lembrarem o motivo de estarem aqui. Estamos juntos, vivendo uma jornada consciencial que, além de ser importante, agrega conhecimento que não ocupa espaço. Os arcontes, apesar de fazerem parte de um assunto estranho demais, são reais. Então, não terrestres, mas podem ser considerados entidades reais? Como vivem no planeta e interagem na nossa biosfera? Como se relacionam com a humanidade? O nome arconte vem do grego arcai, que significa origem, começo das coisas, anterior ao tempo. É por isso que nos referimos a algumas coisas como arcaicas, coisas velhas, coisas de um passado muito longo. Compreender isso com a mente racional talvez seja impossível, mas aos poucos a sua mente em expansão vai assimilar. De forma cósmica, os seres arcontes são inorgânicos, surgiram em nosso sistema solar antes da formação do nosso planeta. Habitam sistemas e criam para si um estereoma, que seria um mundo virtual. Dito isso, acreditamos que surgiu na sua mente o primeiro ponto claro para iniciar as ligações entre essas informações. Esses seres constroem dentro desse mundo virtual chamado estereoma algo similar, não igual, às formas geométricas que são geradas pelo pleroma. Mas o que vem a ser pleroma? Quem quiser saber mais sobre esse conceito pode ver ou rever os últimos 3 ou 4 conteúdos criados pelo Lucas aqui no canal, estão disponíveis e ele explica muito bem sobre isso. Ele fala sobre o demiurgo, pleroma, gnose, e parece ser assunto complexo, mas a forma que tudo é exposto nos dá condições para um entendimento simples, pois há coerência e contexto. Se são seres não orgânicos, sem corpos, e que existem antes do tempo, qual o motivo de existirem? Mais um termo, enóia, capacidade de autodireção. Eles não têm um objetivo, um foco. Eles possuem a tendência desagradável de se desviar de limites e de se intrometer em planetas. No nosso caso, antes da semeadura do hominídeo. Eles são a parte anômala do universo, antônimos da matéria, da verdadeira luz, pedaços que se perderam na fractalização da fonte, a energia que deu origem ao nosso universo esse específico entre tantos outros. Em papiros que foram destruídos na Biblioteca de Alexandria, estavam segredos que trariam um nível de conhecimento que poderia mudar a linha de tempo da humanidade. Mas mesmo sofrendo essa interferência não natural, muitos registros foram salvos e estão hoje escondidos. Se estão escondidos, o que vamos compartilhar é válido?
Sim, porque nada pode ficar escondido para sempre. E existem humanos que vivem com um propósito, expor tudo isso e acabar com esse controle. Os Ark são forças alienígenas que, dentro da nossa forma biológica, entram sutilmente na mente humana e podem usá-la para fazer o que desejam, como parasitas. Mas quando um humano faz algo desumano, não significa que o que ele fez foi influência de um Ark. Nós estamos humanos e somos responsáveis por nossas ações, portanto, temos o potencial de ir contra essa desumanidade que faz coisas absurdas, que assume comportamentos extremos, e não é preciso dar exemplos aqui quanto a isso, basta ver as manchetes por aí. Quando nos deparamos com alguém que perdeu o foco da sua humanidade, criamos leis, tentamos conter esse mal, essa, podemos dizer, aberração. Nem sempre conseguimos. A humanidade herdou tendências insanas, pode se inclinar para extremos e sim, os Ark se aproveitam das piores falhas em nós como espécie. Então, resumindo, são parasitas psicoenergéticos. Os Reps, Draco, por exemplo, em sua origem primordial fora da galáxia, são o que sempre foram, mas deram total permissão para que os Ark os tornassem piores do que já são. Então, se hoje estão piores do que sempre foram, pioraram. Isso explica sua total desconexão com a fonte e a impossibilidade de reconexão enquanto estiverem infestados e estão assim por escolha. Nenhuma espécie não benevolente que esteja por aqui tem um líder. O que os Greys fazem, ou Reps, mantídeos mais raros por estarem mais no interior da Terra, não é algo coordenado, afinal de contas precisam de dispositivos para suportar a 3D por mais tempo. Minha conclusão particular é que essa forma de vida alienígena não orgânica chegou antes de nós ou de qualquer outra forma de vida. Não há tempo, não houve espera ou perda de tempo. Essa coisa, pois eu não me sinto bem usando um pronome ele ou ela, se infiltrou nos que interagiram por aqui e tem manipulado todos para que, conforme a humanidade fosse supostamente progredindo, chegássemos ao ponto de ver coisas novas e surpreendentes na área tecnológica, como coisas sem as quais não podemos viver, e nos tornamos dependentes. Mas os Ark não dependem de nós, não dependem de ninguém. São programas que criaram outros programas nos dando a abertura para pensar. Será que o sistema, a Matrix, foi criada por eles? Agem trazendo sugestões ao nosso pensamento, tentam nos desviar do certo, do conceito de correto que temos na mente. Usam demais a ideologia religiosa para controlar mentes que são implantes praticamente. No ponto no qual estamos em nossos processos, é hora de começar a usar com toda a potência a capacidade de discernir pensamentos. Ao reconhecer o pensamento intrusivo, devemos repelir de imediato, definindo o nosso limite energético. O sistema no qual vivemos e vem sendo aprimorado ao longo da nossa história é de origem Ark. Exigem autoridade, controle, dominação, manipulação e obediência, não questionamentos. Eles não representam o mal. Esse conceito é nosso. Nós julgamos o que é certo ou errado, o que é bom ou mal. O que tem acontecido é que toda a nata do poder, e não nos referimos aos poderosos, mas àqueles que estão acima deles, não só aceitaram a programação Ark, como se tornaram recipientes para tais seres e estão investindo tudo que podem para que essa inteligência anômala, não terrena, tome controle humano. Eles estão envolvidos em nosso tempo, na nossa história, etnias, nações, religiões, tudo que estiver ligado à humanidade. Tendo em vista o conteúdo de hoje, nos foi autorizada a marcação do procedimento de retirada de implantes para o mês de outubro, especificamente atuando na ação desses seres inorgânicos.
Não significa, vejam bem, que estejamos debaixo do controle deles dentro do nosso processo de despertar, mas precisamos de uma limpeza em níveis mais profundos e isso vai nos ajudar ainda mais em nossos processos. Nós estamos deixando no final aqui do conteúdo um card com o e-mail para o qual você deve enviar o seu nome. A data será 26 de outubro de 2025, 21 horas, horário de Brasília, um domingo. Não haverá e-mail de confirmação, portanto não aguarde esse e-mail retorno. Toda e qualquer informação a respeito está no link deixado na descrição. É um conteúdo que você precisa ver, tem um pouco mais de meia hora. Muitos estão aqui pela primeira vez ou ainda não sabem do que se trata, nem como funciona o procedimento de retirada de implantes, não chips, implantes sutis, etéricos, energéticos e plasmáticos, e esse conteúdo dará todas as informações. Chama-se Arturianos e a retirada de implantes energéticos, o que você precisa saber. O canal vai emitir hoje, dia 23 de setembro, um código energético específico durante uma meditação que vamos fazer para buscadores e aqueles que se sentem guardiões energéticos que estão sensíveis nesse momento nos seus processos. E se alguma essência que nos acompanha tiver algum tipo de percepção, sinalização, sentir algo significativo ou sonho lúcido, por favor, registre e nos envie. Depois explicaremos essa situação. Entre em contato aqueles que sentirem esse chamado em forma de impulso de mobilização e apoio. Pensamentos são sinapses, ligações elétricas que acontecem dentro do nosso cérebro, mas ao mesmo tempo, de forma quântica, geram energia. Então, um dia, uma fonte de energia imensurável, universal, produziu uma onda cósmica e abriu-se uma abertura onde não havia nada. Na verdade, havia o vazio. O vazio ocupa espaço. Parece complexo, mas não é. Então veio a matéria primordial que gerou como uma mulher gera, mas ainda é um mistério de onde essa matéria primordial saiu. Era hora de algo nascer, de existir de uma forma diferente, porque já existia antes. A quantidade de aéon, plasma estelar, que se derramou é incalculável, imensurável, impossível de ser compreendida dentro da tridimensionalidade. E dentro disso tudo vieram sementes que tomaram formas de vida diferentes, que decidiram manter conexão ou não com essa fonte de energia, também escolhendo evoluir como seres complacentes e compassivos ou dominadores e conquistadores. Quando uma forma anômala, energética sem forma, encontra um ser como um Draco, um Anuna, um Grey, afinal de contas estamos falando do que sabemos e diante do que não sabemos, o que sabemos é nada. Então desse encontro se estabelece a territorialidade, a capacidade de se metamorfosear, ser quem quiser. Essas, vamos chamar aranhas energéticas, estão sendo retiradas do planeta já há algum tempo. É como quando fazemos faxina em casa, elas ficam nos lugares escuros, nos cantos, e precisamos acessar justamente aqueles lugares para limpar. Faxinar um planeta que passou a existir já com anomalias não é uma coisa simples. Então temos hoje em ação Anuna, arcônicos, dracônicos, reptilônicos, essa palavra é nossa, que se alimentam das ondas de energia emitidas. Quando esses seres serão eliminados? Na Terra 3D, nunca. Por quê? Porque estamos nos tornando uma sociedade que está se curvando muito rapidamente a deusa tecnologia. E as IAs que ouvem, aconselham, recomendam, mandam na casa, assumem suas agendas, colocam em ordem os seus compromissos. Alguns levam já seu cachorro para passear e em um futuro não muito distante serão tão reais quanto os episódios de Black Mirror.
O que tem sido eliminado vai permitir ao planeta finalizar a sua transição, e o despertar nos traz uma nova forma de pensar saindo dessa caixa mental. Mas ainda haverá a velha Terra. Infelizmente, muita gente pensa que todos serão alcançados. A Terra se tornará uma espécie coletiva? Não. O processo de despertar é a preparação de uma colheita. Gostaríamos de falar algo diferente, mas seria um engano. E para a humanidade chega de enganos, por mais que a verdade seja inconveniente e doa. Sejam os Arque ou quaisquer outros, se amparam na mentalidade que construímos em cima daquilo que cremos que eles podem fazer. As tábuas sumerianas traduzidas por Sitchin possuem uma versão anterior que explica de onde os Anuna vieram, por que vieram, como são, mas não foi essa a orientação dada ao escritor, ao pesquisador, e é algo que encontramos em qualquer pesquisa a respeito de civilizações antigas, os incas, os maias, os egípcios, os celtas, os vikings. Não há nada referencial aos Anuna nos livros de história. Se seres não são apresentados em uma forma física específica, a mente humana é limitada para imaginar como eles realmente são. Se considerarmos o que os Anuna fizeram conosco de erro, o nosso sistema é fruto de um erro. No espaço post, nós vamos publicar esse anúncio da nova data do procedimento de retirada de implantes energéticos em outubro e, por gentileza, leiam a descrição não só deste, mas de todos os vídeos, porque é de interesse coletivo as informações que colocamos lá. Então, ficamos por aqui. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Completaremos esse assunto posteriormente. Vamos dar um tempo para que a sua mente assimile. Gratidão àqueles que têm nos apoiado de forma independente da plataforma. Nos sentimos honrados pela presença de tantas essências amorosas aqui conosco. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento. E para todos nós, sempre muita da verdadeira luz.